A gente falou sobre a importância de raciocinar e trabalhar a lógica de qualquer assunto em um texto. E nós trabalhamos as dificuldades que a turma, quando sai do ensino fundamental e médio e chega na universidade, eles não conseguem produzir material nenhum, porque ele desde o início é orientado a memorizar para fazer uma prova baseado no questionário de 20 ou 50 ou 100 perguntas. Então eles vão se livrando todo ano dos assuntos e pouca coisa fica na cabeça. E aí, quando eles chegam para produzir alguma coisa na universidade, aí se faz necessário ter uma matéria para dizer, o mundo agora é outro. Você vai ler esse livro e fazer um resumo, você vai ler esse livro e fazer uma resenha, você tem que fazer um fichamento desse livro. Você vai ler esse capítulo aqui, vai dar um seminário, vai apresentar uma aula em cima desse assunto. Pesquise sobre esse tema. Eu não vou dizer nem qual livro você vai encontrar, o camarada tem que correr atrás. E sobre essas questões aí, parece que não tem nada a ver com o científico, mas tem. Inclusive essa folha que eu peguei com o pastor Pedro, o professor Pedro, ele encontrou em um blog esse material que nós vamos ler agora. Para que serve a metodologia científica? Nós vimos a diferença do que é projeto de pesquisa e o que é monografia, o material que se utiliza para fazer cada um e a importância de cada um. Mas falando sério, observando esse material aqui, dá para perceber que a gente tem que usar a metodologia científica em tudo na vida. Até para a gente contar alguma coisa ao vizinho, a gente tem que usar a metodologia científica. Até para você calcular o que você vai fazer durante todo o ano, de janeiro a dezembro, você tem que usar a metodologia científica. Tudo precisa de metodologia e tudo tem que ser de extrema confiança e tudo tem que ser bem feito, verdadeiro. Então, vamos ver o que isso tem a ver com o que nós vamos ler agora. Uma pergunta comum de meus alunos é: para que serve a metodologia científica? A resposta mais simples e também a mais reducionista é que a metodologia serve para que o aluno possa fazer o trabalho de conclusão de um curso, que é o famoso TCC, que é a monografia que se chama, né? Lembrando que aqui no CETEL nós não vamos fazer monografia nesse curso livre de teologia de 3 anos. Agora, quem for fazer a convalidação, a gente tem que orientar vocês a fazer a monografia. Por isso que eu vou ajudar vocês a fazer um projeto, porque o CETEL disse que essa prova que vocês têm em mãos agora, essa prova já serve para nota. Então, no meu caso, eu vou sugerir que vocês façam um projeto só para vocês aprenderem na prática como fazer. Inclusive, tem algumas pessoas que já tem tema aí, que eu achei tema interessantíssimo. Na aula passada, a gente até criou aqui uma temática, a gente fez o desenvolvimento da justificativa, dos objetivos gerais, dos capítulos e tópicos que o trabalho poderia ter. E foi bem construtiva a aula, para entender o que realmente é um projeto que vai servir para fazer a monografia a partir do projeto. Vocês vão aprender a fazer um projeto e eu já vou dar aí mais 3 meses para frente para vocês desenvolverem isso. Vocês fazem manuscrito e depois passa para digitar dentro das normas da ABNT. Que significa o quê? ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Normas para tudo que é técnico, não é só para o escrito, não. Recuso-me a acreditar que a metodologia científica sirva só para isso. Na verdade, espero que a disciplina desperte nos alunos o espírito científico. Aí onde está? Se você quiser marcar aí, ó, o espírito científico, a busca pela verdade, o método de se fazer todas as coisas de forma técnica, segura. No seu trabalho tem a forma técnica de trabalhar, não tem? A forma segura. No seu trabalho também tem, não é isso, irmão Castro? No trabalho de Manu é que tem mesmo. Inclusive o trabalho dela é fazer as pessoas trabalharem certo, correto? Ou não? Mais ou menos? Você fiscaliza a forma padrão de as pessoas trabalharem. O irmão
O irmão Josinaldo talvez seja o mais científico de todo mundo aqui. Porque o trabalho que você faz, o trabalho manual, precisa da forma correta, não é? Por exemplo, vai precisar do EPI, né? Do equipamento de proteção, vai precisar se você for fazer alguma pintura, da dosagem certa, não é? A primeira mão, a segunda mão, a terceira mão, vai precisar do tempo para secar um, para fazer outro. Todos os detalhes é tudo normas técnicas que alguém fez ou criou para poder orientar quem quer fazer a coisa bem feita. O trabalho de Josi na área de costura, o secretariado, a minha metodologia para o ensino, a metodologia do CETEL para que os professores apresentem o conteúdo, a elaboração de um livro, a forma que o político usa para apresentar o seu projeto para que alguém vote, tudo tem o seu esquema, a sua metodologia. Fica melhor de entender assim. Fica melhor de entender assim. Então vamos lá, seguindo a sequência. Na verdade, eu espero que a disciplina desperte nos alunos o espírito científico. Não quero dizer com isso que pretendo transformá-los em cientistas, embora alguns provavelmente sigam esta carreira, mas que utilize os critérios científicos no seu dia a dia. Então vamos lá, né? Segundo Humberto Maturana, a ciência é uma forma de explicar o mundo. É através dela que compreendemos a realidade em que vivemos. Existem outras formas de explicações, algumas das quais são até superiores à ciência em determinados recortes da realidade. Mas a ciência se destaca por seguir uma metodologia que foi construída ao longo de séculos e critérios específicos para distinguir o que é uma boa explicação e o que não é. Continuando, há algum tempo meu filho se viu em dúvida sobre qual é o animal mais rápido do mundo. Observe esse exemplo aí, viu? Alguns dizem que era o guepardo, esse é o nome mesmo? Guepardo. Já para outros era o falcão. Eu estou lendo a risca aqui o texto, né? Quem estava com a razão? Nesse assunto, por exemplo, a opinião de um zoológico, não, de um zoólogo, né? De um zoólogo, tem muito mais validade do que a opinião de um leigo. Ao se deparar com duas informações controversas, o ideal é verificar qual das fontes tem mais credibilidade. A revista Super Interessante é mais confiável que a revista Recreio, né? Por sua vez, a Scientific American é mais confiável que a Super Interessante. Por outro lado, uma revista científica editada por uma sociedade de pesquisa é mais confiável que a Scientific American. O que isso tem a ver com a monografia, com o trabalho científico? É que nós vamos fazer afirmações a partir de uma pesquisa que nós vamos fazer e nós temos que recrutar, selecionar, juntar material que tem autoridade no assunto. Eu não posso escrever um conteúdo a partir de alguém que não tenha substância para me oferecer. Eu peguei esses dois livros aqui, Teologia do Antigo Testamento, e peguei esse aqui, Merece Confiança as Profecias, porque eu vou tratar exclusivamente sobre profeta e profecias nos tempos de hoje, na minha dissertação. E aí, para eu desenvolver isso, eu tenho que pelo menos traçar qual é o perfil de um profeta no Antigo Testamento, o que é caracterizado no Antigo Testamento como profecia e o que não é, porque é claro que a minha intenção, já vou logo dizendo aqui para vocês, eu tenho uma intenção, uma delas na minha dissertação é mostrar que essa ideia na liturgia de um culto, os ministros ou os irmãos no dia a dia de dizer profetize para seu irmão, isso aí está fora de cogitação daquele que a Bíblia orienta. A Bíblia não orienta a gente livremente estar profetizando, dizendo palavras para o outro e tornando isso profecia. A profecia jamais foi apresentada pela vontade humana. Está lembrado que Timóteo diz isso? Então, o que vem acontecendo hoje nesse movimento do declare, do decrete, não é? É um movimento novo dentro do movimento pentecostal. É você se tornar profeta na vida de todo mundo que você quiser. Qualquer coisa que você falar, você se torna profeta de Deus. Na verdade, para que serve um dom? Para que serve um chamado se todo mundo vira profeta? Então, estou problematizando
a situação sobre profeta e profecia, e aí eu vou em busca de uma solução. Eu vou levantar hipóteses. Então eu vou atrás de alguns livros que falam sobre o assunto, que eu vou chamar de autoridade. Esse livro tem que ter confiança no assunto, mas também eu vou apresentar de um camarada apóstolo lá de São Paulo, que ele dá curso de como você se tornar um profeta. 4 meses de curso. Quer, irmão Castro? Você faz 4 meses do jeito da igreja carismática, que ensinam como você falar em línguas, entendeu? Então ele dá um curso, aí você se torna um profeta. Inclusive tem um irmão, um colega meu que saiu de Bahia e foi para o Rio de Janeiro, que ele faz parte de uma igreja que tem origem africana, que está no Rio de Janeiro, e essa igreja, o maior líder lá é chamado de um profeta. Não tem outras igrejas que é o bispo, que é o apóstolo, né? O nível mais alto lá é o profeta. Existe um profeta líder. O Josinaldo Ajos vai me ajudar quando apagar aí, Josi. Tá gravando aí? Eu tô bonito? Aí quando desligar, você vem aperta de novo, e quando eu continuar bonito, você recua, ausenta-se de mim, né? Vamos continuar sobre essa questão do dia a dia, usar metodologia científica. Diante de informações contraditórias sobre fontes igualmente confiáveis, digamos que a Galileu diga uma coisa e a super interessante diga outra. E aí? A ideia é procurar uma terceira fonte. Muito bem. Eu vou encontrar livros que falem sobre o meu tema a favor e que falem sobre o meu tema contra. E aí eu vou encontrar outro material que vai me ajudar no equilíbrio entre essas duas coisas. Pode acontecer muito isso. Isso vale até para as informações que recebemos oralmente. Se um amigo me diz que um supermercado foi assaltado e outro afirma que a vítima foi à padaria, e se estou interessado no assunto, devo procurar uma terceira pessoa, de preferência alguém que estivesse presente ao acontecimento, uma fonte, portanto, mais confiável. Eu vou aproveitar Castro aqui. No caso de Castro, se ele estiver investigando uma questão criminal, e o que é que tem mais peso para incriminar alguém? O depoimento de alguém? Uma gravação? A pessoa mesmo confessar? Não tem essa questão de prova, né? Então o que é contundente, que o advogado pode mexer, mas não adianta, a prova ali é contestável e acabou-se. Tem esse negócio? Me ajuda aí. Tá, se eu confessar, tem contundência maior. Acabou-se. Mas não pode ser estudado a pressão, não pode ser estudado a pressão, foi pressionado a dizer. Já foi derrubado isso daí, doutor. Não, mas veja só. O cara confessar, se você confessar, só basta ele dizer que está sob pressão, que tem alguém afetando ele. Tem gente que paga o outro para ser preso, para confessar para ser preso. Mas eu estou dizendo quando a pessoa confessa na presença do juiz. Vamos lá, eu sou rico, e eu digo, cara, vamos fazer o seguinte, tu tá indo mal, eu te dou 5 milhões de reais, eu vou pegar uns 30 anos de cadeia, eu não quero, entendeu? Eu te dou 5 milhões, o que você vai fazer a vida da sua família, você fica preso, depois não Pega, deu 20 mil ao preso confessor. Hã? Pega, deu 20 mil ao preso. Exato, mas aí é o que tá, mas Mas aí eu vi o Pega saindo do local, Pega tem uma rixa com um homem, e Pega foi absolvido e preso. Deixa eu interromper. Então, o que nós estamos falando aqui é da situação de o que incrimina e o que não incrimina. Isso é o objeto de estudo. Aí nós temos a problemática. Qual é a problemática? Nós temos a hipótese 1 de que o cara confessou, desculpa a palavra, lascou-se. E tem a hipótese 2 que o Paulo está levantando aí, se a pessoa for paga e depois a pessoa confessar, o processo pode ser revertido, ainda pode ser recuperado e a pessoa pode ser livre da situação só em dizer que estava sob pressão. Quer dizer, não são duas hipóteses. Aí, qual é a autoridade máxima das duas opiniões? A gente ir para a lei, porque depois que a lei afirma o que você diz ou o que ele diz, então o nosso projeto de pesquisa já está concluído, porque está embasado naquilo que está registrado na lei. Todo o projeto de pesquisa tem que ir em busca da autoridade maior do que está se falando. Você quando confessar na presença da autoridade do delegado, é diferente de você confessar na presença do juiz. Entendi. E lá no delegado é uma coisa, juiz é. Mas você que disse que praticou, ele disse, não, mas foi debaixo da curvada, juiz. Ele
Dava cada telefone em mim que eu não aguentei, eu tive que confessar. Entendi. Captei. Continuando. O último parágrafo aí da coluna da esquerda. Esse princípio básico que jornalistas, administradores e profissionais em geral usam em seu dia a dia é um critério científico que remonta ao filósofo René Descartes. Eu acho que vocês estão lembrados desse cara, não é? Qual é a frase mais conhecida dele? Oi? Não. Esse aqui é o mais recente. Penso, logo existe. Muito bem. Segundo a qual nunca devemos aceitar como verdade algo que não conhecemos evidentemente como tal. E, antes de chegar a uma conclusão sobre um assunto, fazer todas as revisões e verificações necessárias. Esse René, não é? Ele é o cara que deu essa orientação filosófica de que nós só concluímos um assunto e nós só afirmamos categoricamente se analisarmos tudo o que for possível analisar para depois chegar à conclusão, sem dúvida nenhuma. É o que ele está colocando aqui como um princípio para se afirmar alguma coisa, para se concluir alguma coisa. Agora, o que nós vamos entender por metodologia científica nessa segunda coluna é a experiência que o camarada dá para tema, problema, hipótese e sugestão de solução. Isso aí é o que vocês vão fazer no trabalho de vocês, que eu vou colocar aqui no quadro daqui a pouco. Vamos seguir para a segunda coluna e encerrar. Um aspecto que costuma assustar os estudantes que se deparam com metodologia científica é o projeto de pesquisa. Talvez porque ele seja ensinado como um modelo rígido que deve ser seguido sem que seja necessário compreender muita coisa. Acontece que cotidianamente fazemos informalmente projeto de pesquisa. Um exemplo corriqueiro: quero fazer uma receita de bolo. Se liga aí, José. Eu tenho consciência de que um bolo é uma junção sólida de uma série de ingredientes tais como ovos, farinha de trigo e leite, mas percebo que sou incapaz de fazer algo comível sem uma receita. Então, me lembro que minha avó me conseguiu uma receita de um delicioso bolo de milho com queijo. Ele está dando aí todo o caminho. Ó. Surge um problema. Onde está a receita? O problema é uma pergunta que deve ser respondida através de uma pesquisa. Aí vem, é um ponto básico de qualquer projeto científico. Faz-se uma pergunta e vai em busca de responder. E essa busca de responder é o projeto de pesquisa. Mas não basta ter um problema, também é necessário ter uma hipótese, uma resposta provisória, que irá orientar minha pesquisa. Senão, corro o risco de passar anos procurando pela receita. Olha a ideia que ele tem aqui da receita. Minha hipótese é: a receita está dentro de um dos livros da minha biblioteca. Tem livro demais. É a mesma coisa que você fazer um tema, o louvor da igreja. O louvor da igreja é um tema muito vasto, tem que delimitar o ponto do louvor da igreja que você quer pesquisar. Aí vem, quanto mais específica for a hipótese, melhor. Aí outra hipótese surge: a receita do bolo está dentro do livro O Nome da Rosa. É melhor que a anterior, pois é mais específica. É isso que nós vamos trabalhar hoje, sobre a especificação de um tema. Bem, resta pesquisar, mas para isso é necessário ter um método. Posso decidir, por exemplo, que o melhor método para encontrar a receita é abrir o livro e folheá-lo. Em seguida, faço a pesquisa que pode confirmar ou falsificar ou falsear a hipótese. Então, estão aí os elementos básicos de um projeto. Grifa aí os elementos básicos de um projeto: o tema, um problema, uma hipótese, uma metodologia e um objetivo. Aí qual é o tema? Aí nesse caso foi o bolo. Qual é o problema? Onde está a receita do bolo? Qual é a hipótese? A receita do bolo está dentro do livro O Nome da Rosa. E qual a metodologia? É folhear o livro até encontrar. E qual seria o objetivo principal? Encontrar a receita do bolo para fazer esse bolo delicioso, que seria o bolo de milho com queijo.